unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswillen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie bei ihr einzufinden begann. Heute müssen wir selbst Musterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb... Not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not. Thank you. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio. Neste vídeo falaremos sobre as consequências que se abateriam sobre o mundo caso todas as reivindicações da ativista ambiental Greta Thunberg fossem atendidas. Consequências que, obviamente, incluiriam questões de defesa e de soberania. Nas últimas semanas começou a ganhar relevância nos jornais a figura de Greta Thunberg, uma jovem sueca de 16 anos, que desde 2018 se dedica ao ativismo ambiental. Quem está por dentro do assunto sabe que as reivindicações da Greta no campo ambiental são extremistas e, por isso mesmo, de muito difícil aplicação. Por exemplo, ela alega que o Acordo de Paris, assinado em 2016, é insuficiente para frear o impacto que as alterações climáticas estão tendo sobre o planeta. Para quem não sabe, uma das principais estratégias daquele acordo é o chamado Plano 20-20-20, que envolve uma redução de 20% nas emissões de dióxido de carbono, o aumento na participação de fontes renováveis de energia de 7% para os 20% e um aumento de 20% da eficiência energética. Apesar de algumas regiões do mundo estarem alcançando grandes avanços em algumas áreas, como por exemplo a Áustria, onde 73% da energia consumida tem origem renovável, no geral e a nível global, o mundo está muito distante dessa meta. O mesmo acontece com o nível de emissões de dióxido de carbono e eficiência energética, com algumas pequenas regiões do planeta chegando mesmo a ultrapassar a recomendação, mas com o mundo permanecendo, em geral, ainda muito abaixo disso. Mas mesmo assim, a jovem ativista sueca diz que o Acordo de Paris é insuficiente e que os líderes mundiais devem fazer muito mais para melhorar. Mas o que de fato aconteceria com o cenário geopolítico internacional se todas as reivindicações da Greta fossem impostas a nível mundial? O primeiro efeito seria a fome. Dezenas ou mesmo centenas de milhões de pessoas morreriam de fome ou de doenças relacionadas com a má nutrição, já que a única forma de alimentar uma população de mais de 7 bilhões de pessoas é através de uma agricultura extremamente mecanizada e que por isso mesmo depende de combustíveis fósseis. Essa comida, para chegar aos diversos pontos do planeta, precisa ser embarcada em grandes navios, meios de transporte que na visão da Greta são excessivamente poluidores. Sem esses navios, a comida produzida nos chamados celeiros do mundo, como o Brasil, abarrotaria grandes armazéns e acabaria se estragando. A fome levaria a revoltas, motins e confrontos internos e espalhando o caos. A economia mundial, ainda muito dependente de fontes não renováveis de energia, entraria em colapso. Isso levaria ao desemprego em massa, com setores inteiros da indústria encerrando as portas. Outra consequência seria a guerra. Num mundo sem grandes navios de transporte e com uma agricultura pouco ou nada mecanizada, países com muitas terras aráveis despertariam a cobiça de países populosos com pouco espaço para agricultura. Nos anos 30, o Japão, um país com pouquíssimo espaço para agricultura, invadiu e anexou grandes porções da China, justamente porque precisava com urgência de comida e recursos naturais que não tinha em seu próprio território.
Adolf Hitler, quando invadiu a Polônia em 1939, tinha por objetivo conquistar todo o leste europeu, incluindo a União Soviética, à procura do Lebensraum, ou espaço vital, áreas que seriam usadas para produzir alimentos para garantir a sobrevivência do povo alemão. Situações como essas poderiam se repetir no mundo da Greta, com países invadindo outras nações à procura de espaço para cultivar alimentos para sua população. A guerra também poderia ser motivada pela imposição dessas regras às nações. Imaginem que alguns países resolvem desobedecer às imposições do mundo da Greta. As outras nações, que estão seguindo à risca as imposições, temendo a vantagem que essas nações teriam, poderiam iniciar guerras para obrigá-las a obedecerem também às novas regras ambientais. A tecnologia como um todo sofreria também um grande retrocesso, já que a inovação tecnológica costuma exigir um grande aporte energético. E a engenharia como um todo também regrediria, já que a produção de aço depende diretamente de fontes não renováveis. A Greta disse no seu discurso na ONU que os líderes estão destruindo seus sonhos, mas se os sonhos da Greta se tornarem realidade e forem impostos ao mundo, a fome, o desastre econômico, as guerras e o retrocesso tecnológico levariam a um período de caos global que poderia durar décadas ou até mesmo séculos. O mundo precisa estar atento ao clima e devemos implementar com urgência certas medidas, principalmente as relacionadas com a eficiência energética, o que leva a uma maior produtividade global. Mas isso tem que ser feito passo a passo, respeitando os avanços tecnológicos e não inflamados por discursos extremistas. O mundo precisa evoluir, mas o mundo sonhado pela Greta seria um pesadelo muito distante de qualquer sonho.